Bom, parece que os casamentos entre pessoas extremamente diferentes também eram arranjados em outras épocas. Temos o exemplo disso no casamento de Nabal com Abigail. Nabal era um homem muito rico, mas extremamente indócil, rude, ou seja, bem selvagem, de pouco discernimento e dado a tipos de excessos, enquanto Abigail era uma mulher bonita e criteriosa, com bom senso moral. Você pode estar se perguntando como essa mulher poderia aceitar um homem assim. Para compreender, basta lembrar que naquela época as mulheres não eram consultadas antes de serem oferecidas como esposas. Para nós, basta mencionar Lia em seu casamento com Jacó. Podemos supor que o caso de Abigail foi semelhante. Não é muito provável que Abigail tivesse uma vida muito plácida com o seu homem, ou que houvesse muita compreensão da sua parte nos assuntos de casa ou em seus relacionamentos pessoais. Esse homem só se orgulhava de seus bens materiais, e a sua maior satisfação era fazer grande folia com os seus camaradas. O nome de Nabal quer dizer louco ou sem juízo, que por sinal era perfeitamente compatível com a sua personalidade. Nabal tinha sido beneficiado por Davi e seus homens quando os pastores de seus rebanhos foram por eles protegidos por saqueadores que rondavam aquela região. Porém, quando Davi recorreu a ele em busca de alimento para seus soldados, ele menosprezou e insultou, negando-lhes qualquer ajuda. Nabal era um homem rico, e qualquer ajuda que oferecesse para Davi certamente não lhe faria falta. Mas não foi a sua mesquinha ingratidão que ofendeu a Davi, e sim suas insinuações a respeito de sua pessoa, que o classificavam como um rebelde, um escravo foragido, ou um Zé Ninguém, que não merecia consideração. Davi tinha sido ungido por Samuel, por ordem do Senhor, para ser rei em lugar de Saul, a quem Deus tinha rejeitado por causa da sua obstinação, e dessa ocasião já merecia ter sido considerado e tratado como tal. A unção de Davi já era fato conhecido, tanto é que Abigail já o reconhecia como rei. Além disso, Davi era um homem famoso, desde que ele derrotou Golias. Contudo, Nabal se recusava a aceitá-lo como o futuro rei de Israel. A expressão que Nabal diz, quem é Davi, quem é esse filho de Jessé, revela que Nabal já o conhecia, todavia o desprezava, possivelmente por ser um partidário do já rejeitado rei Saul. Ao ser informado pelos seus soldados das ofensas proferidas por Nabal, Davi se deixou dominar pela ira e partiu para a desforra com 400 homens armados. Não fosse a interferência divina, Davi teria cometido uma loucura, pois as ofensas proferidas por Nabal, embora humilhantes e injustas, além de ingratas pela lei de Israel, não mereciam pena capital, e o crime de Davi acabaria se tornando muito maior do que o pecado de Nabal. Deus usou um servo de Nabal, um daqueles pastores que foram protegidos por Davi, para impedir que as ofensas de Nabal culminassem numa tragédia. O servo de Nabal informou Abigail das ofensas de Nabal contra Davi, e ela também, usada por Deus, de maneira inteligente procurou solucionar a questão. Abigail não apenas procurava corrigir a ingratidão e o desrespeito de Nabal, como também, de maneira humilde, respeitosa, porém convicta, repreender e conter Davi, desviando a sua ira e levando-o a refletir na loucura que estava prestes a cometer. Ao saudá-lo de maneira humilde, Abigail chama para si a responsabilidade dos erros do seu marido. Davi não a conhecia e não tinha absolutamente nada contra ela. Por isso, suas palavras inteligentes e humildes serviram como um balde de água fria no esquentado coração de Davi. Ela estava disposta a assumir a culpa no lugar do marido para evitar uma tragédia, e isso surtiu um efeito imediato sobre Davi. Abigail também apresentou como uma enviada da parte de Deus para impedir que Davi cometesse um crime de sangue. Sua convicção deve ter impressionado Davi, que era um homem temente a Deus. Ao apresentar seus argumentos, reconheceu e informou a Davi que seu marido era um homem sem juízo, como o próprio nome dele indicava, e que por isso suas ofensas não deveriam ser levadas tão a sério. Afinal das contas, quem é que dá importância para aquilo que um louco fala, se não outro louco? Na sua argumentação, ela ainda considerou 2 pontos importantes para que Davi desistisse da vingança. Lembrou que ele fora chamado para lutar as batalhas do Senhor. Aquele não era a missão ordenada por Deus, muito menos Davi o havia consultado para saber se deveria punir ou não Nabal. Lembrou também de que a boa imagem que ele tinha diante do povo poderia ficar arranhada se ele cometesse um desatino, pois um homem indicado para ser rei deveria demonstrar equilíbrio e bom senso. Os argumentos usados por Abigail e a sua personalidade humilde, sábia e corajosa convenceram Davi
que estava realmente cometendo erro. Ele desistiu da vingança e despediu-se de Abigail, agradecendo por sua intervenção. Abigail voltou para casa e encontrou seu esposo completamente embriagado e promovendo um generoso banquete. No dia seguinte, quando a bebedeira dele passou, ela contou a Nabal o acontecido no dia anterior, bem como o advertiu sobre os riscos que todos eles correram por causa de sua atitude mesquinha, arrogante e insensata. O relato de sua esposa o deixou tão atordoado e nervoso que ele acabou sofrendo um derrame e ficou paralisado por 10 dias. No final das contas, acabou falecendo. Possivelmente, o orgulho ferido e a raiva provocada pela intervenção de Abigail foram as causas que desencadearam aquele derrame que o levou à morte. Quando Davi foi informado da morte de Nabal, considerou que Abigail poderia ser uma boa rainha para Israel. Seu caráter, sabedoria e personalidade atraente levaram Davi a propor-lhe casamento. Esta era uma oportunidade que mulher alguma desprezaria. Afinal de contas, Davi era jovem, belo e escolhido por Deus para ser rei de Israel. Abigail aceitou a proposta de Davi e, de esposa de um louco, passou a ser esposa de um rei, a esposa de um homem segundo o coração de Deus. Você pode imitar o comportamento de Abigail, sendo humilde, sábia, inteligente e corajosa, tornando-se assim uma rainha no seu lar. A história de Abigail nos traz muitas lições. A principal dela é saber usar a comunicação. A comunicação efetiva pode te fazer tranquilizar alguém que possa estar alterado durante um diálogo, pode fazer com que você ganhe muitas oportunidades, se comunique bem e até mesmo faça com que as pessoas se sintam satisfeitas ao seu lado e conversando com você. Outra lição valiosa é saber ter paciência. Como visto, Nabal não era um homem fácil de lidar. Porém, Abigail era muito sensata e tinha paciência para lidar com ele. Outro ensinamento também muito valioso que você precisa levar para sua vida é você ter empatia e humildade. A humildade de Abigail foi notável quando ela foi conversar com Davi. O espírito humilde faz com que as pessoas te vejam como alguém confiável, alguém que elas podem conversar e se sentir bem com você. E a humildade também é muito importante para que você conquiste coisas na sua vida grandiosas, sem precisar passar por cima do outro, sem precisar forjar alguma coisa para que você consiga. Porque só você tendo humildade, você vai transparecer isso para outras pessoas e elas vão te recompensar por isso. Aliás, melhor, o Senhor vai te recompensar por isso. Outro ensinamento muito, muito importante na história de Abigail é você tomar responsabilidades. Como visto, Abigail tomou as responsabilidades das atitudes do marido. Mas isso não aconteceu porque ela queria protegê-lo ou algo do tipo, mas sim porque ela viu que poderia acontecer com todos também à sua volta. E ela tomou as responsabilidades e foi em frente ao suposto perigo, que foi a ira de Davi. E além da autorresponsabilidade que ela teve muita coragem também para ir até Davi, conversar com ele, mesmo sabendo o quão irado ele estava. Se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Fico muito feliz de gravar esse tipo de conteúdo para vocês. Espero muito melhorar os meus vídeos e trazer com mais qualidade. E se você gostou, deixe sua inscrição, curta o vídeo para ajudar. E me siga nas redes sociais, na verdade, siga no TikTok que eu vou deixar aí para vocês na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?